Sim, eu quero convidar o nosso palestrante a vir à frente, o Jonas Tilp. O Jonas é formado em Ciências Contábeis pela Univille, é fundador e CEO da Tilp Desenvolvimento Imobiliário e conselheiro de administração, integrando diversos conselhos. Eu vou deixar para ele citar depois cada um deles. Meus queridos, fechamos os nossos olhos, queremos ter um momento de oração. Graças ao Pai, nós te damos porque tua presença está aqui conosco. Obrigada, Deus, porque tu tens conduzido as nossas vidas, tens nos trazido até aqui a cada nova semana. Nós te somos gratos, Senhor, por este curso, por cada palestra que foi pensada por cada um dos nossos palestrantes. E assim, Senhor, nós te pedimos que tu possas falar por meio do Jonas. Que tu possas, Senhor, também voltar as nossas mentes e corações para aquilo que nessa noite tu tens a nos ensinar. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pastor. Boa noite a todos. É bom ver que tem bastante gente disposta a pensar coisas diferentes, né? E o meu objetivo hoje é partilhar um pouco dessa experiência, trazer um pouquinho de ferramentas, né? Gestão do tempo. Só para eu entender, vamos fazer uma dinâmica rapidinha aqui. Levanta a mão quem tem dificuldade em fazer tudo o que tem para fazer no tempo que tem. Olha só, eu pensei que eu ia levantar a mão sozinho. Então, bem-vindos. Acho que todos estamos no lugar certo. Então, vamos entender o que a gente pode fazer de melhor com o nosso tempo. Bom, o meu currículo já foi passado ali, né? Mas quando a gente fala em termos de conselho, eu vou dizer, ali foi citado, sou fundador da Tricom Cowork, Tilp Desenvolvimento Imobiliário. Hoje eu estou atuando em conselho do Projeto Resgate, conselho do Teatro Bolshoi do Brasil, da AJORPM, o conselho da cidade de Joinville, o conselho da RES Empreendimentos, o conselho da GRV Mineração, o conselho fiscal da Softville, o conselho curador da Univille e o conselho do Corpo de Bombeiros. E aí, às vezes, eu me pergunto como é que dá jeito de tudo isso. Gente, às vezes não dá. Às vezes as coisas nos atropelam. E aí eu vou dizer, quem nunca, né, atropelou uma agenda? E quando a gente atropela uma agenda, a gente se sente muito mal com ela. Teve uma ocasião que eu e a Lucinda, a gente esqueceu um jantar na casa do amigo. A gente lembrou uma semana depois. Quando a gente encontra esse amigo, a gente assim, passa meio de lado, né? Cabeça meio baixa, porque eu imagino que o jantar estava pronto e a gente não apareceu para jantar, né? Acontece. Então a gente tem um desafio, sim, muito grande de controlar nossas agendas e a gente tem que dispor das pessoas que estão próximas de nós para também ajudar a nos organizar. Ou seja, né, quando você tem uma boa secretária próxima de você, ela consegue te ajudar, pelo menos, a não esquecer boa parte desses compromissos, né? E, obviamente, quando a gente é chamado para fazer um papel desse, esse papel exige responsabilidade. Então, não é aceitar por aceitar, né? Embora a gente seja constantemente demandado, hoje a gente procura selecionar um pouquinho mais. O último conselho aqui, que foi o Conselho do Corpo de Bombeiros, a primeira pergunta que eu fiz é quantas vezes por ano se reúne? Uma vez por ano. Então, uma vez por ano eu consigo garantir presença, né? E assim, a grande maioria dos conselhos voluntários também tem um ciclo maior, né? Já os conselhos que são profissionais, esse tem um ciclo recorrente todo mês, material para ler, material para entender e, obviamente, opiniões para expressar a respeito. Muito bem. Quando se fala de tempo, né, eu acho que esse aqui é o versículo clássico e vale a pena a gente ler ele, então eu vou ler. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Ah, como a gente deve ansiar por esse tempo de paz, né? Porque
porque afinal todos os dias a gente ouve notícias e tempos de guerra, né? Então Eclesiastes 3:1-8 escreveu muita coisa, mas aqui eu acho que faltou uma coisa importante. Líderes devem aprender a usar o tempo da sua equipe. Então, líderes não são aqueles que fazem tudo para todo mundo o tempo todo. Esse não é o líder. Esse é o burro de carga. Às vezes ele é confundido com líder. Às vezes ele é bem presente também nas nossas comunidades. Desculpa o chavão da palavra, mas sim, às vezes a gente acaba sendo um burro de carga carregando tudo sozinho. Quando o que a gente tem que aprender como líder é usar o tempo da equipe. Líder não é aquele que faz, é aquele que está um passo atrás observando tudo o que está acontecendo para poder intervir no momento certo. Líder é aquele que, de certa forma, como dizem, o bom pastor conhece as suas ovelhas, ele conhece os seus liderados, sabe a força e a disposição de cada um deles e sabe como cutucar cada um deles para fazer. Então, liderança não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Liderança vem com o desenvolvimento, vem com o aprendizado. Dizem que para a gente ter excelência em qualquer coisa, a gente tem que ter 10.000 horas de prática. 10.000 horas de prática é entre 3 e 4 anos praticando regularmente alguma atividade. Aí a gente consegue ter excelência. Muitas vezes a gente assume um cargo dentro das nossas comunidades de liderança e a gente pode achar que não está preparado. E não tem problema, se você se dedicar àquilo, o tempo vai te preparar. E obviamente sempre é oportuno e convidativo a gente buscar capacitação. Então, mais uma vez, eu acho que essa iniciativa que acontece de trazer um pensamento sobre liderança, um pensamento sobre o uso do tempo, né? Um pensamento para tornar as nossas comunidades mais práticas nessa condução, ele é muito bem-vindo. Por isso, isso aqui não é uma palestra, isso aqui é um curso para que a gente possa trabalhar melhor a nossa gestão do tempo. E dentro disso eu vou partilhar com vocês, né, que primeiro, o tempo é o nosso maior patrimônio. Tudo que a gente tem é decorrente dele. E tudo que você tem vai demandar o tempo. Se você tiver uma bicicleta, em algum momento você tem que encher o pneu dessa bicicleta, você tem que limpar essa bicicleta e você vai ter que dar atenção para ela. Se você tiver um passarinho, em um momento você vai ter que dar água para esse passarinho, alimento para esse passarinho, colocar ele no sol, enfim. Tudo que a gente tem vai demandar tempo. Então é muito importante a gente escolher aonde a gente vai colocar o nosso tempo. Esses dias, falando com a Lucina também, a gente chegou a uma conclusão assim, de certa forma juntos também depois, que à medida que a gente vai avançando na nossa vida, quando a gente tem lá 20, 23 anos, né, a gente está começando e vai juntando coisas. Aí quando a gente chega perto dos 45, 50, a gente já tem bastante coisa. E se a gente não cuidar, a outra parte da nossa vida vai ser... Alô? Fiquei sem agora. Voltou. Então vamos continuar daqui. A outra parte da nossa vida vai ser demandada gastando energia para cuidar dessas coisas. E será que é com isso que você quer investir o teu tempo? A melhor parte, quando você já conquistou a tua estabilidade financeira, as coisas já estão resolvidas, esse tempo deveria ser dedicado para estar e conviver com as pessoas que você conquistou ao longo da jornada. Não desperdiçado cuidando de coisas, porque quando você deixar esse mundo, nenhuma dessas coisas vai estar contigo. Mas quem sabe, né? Vai estar contigo nos últimos momentos as boas lembranças que você pôde viver com as pessoas. Então acho que a gente tem que cuidar muito bem do que a gente vai dar prioridade na nossa vida. Coisas ou pessoas, né? E até quando você quer cuidar de coisas. Coisas são importantes até um determinado momento na nossa vida, porque elas nos trazem até aqui, elas nos dão estabilidade, né? Recursos, de certa forma, nos dão liberdade. Mas, do mesmo jeito que dá liberdade, daqui a pouco ele começa a absorver todo o teu tempo livre. E tempo é o nosso maior patrimônio. Então, o objetivo hoje aqui é orientar os líderes a fazerem o tempo render. E como, né? Trabalhando prioridades, acionando ferramentas e exercitando liderança. A propósito, fiquem à vontade quando alguma frase chamar a atenção para tirar foto, porque é uma forma de você também guardar e eventualmente aplicar isso depois. Então vamos para um princípio bem básico, né? Esse aqui até faz pouco tempo que eu adotei ele. Quem aqui usa agenda? Seja no celular, seja agenda física, né?
Ótimo, né? Então eu vejo assim que tem muita gente que já está organizada dentro do seu tempo. Mas tem pessoas que não usam agenda, né, e elas acordam o dia, né, vão viver a sua rotina, e a rotina vai atropelando, e ela vem com 1000 coisas na cabeça, e ela quer fazer uma coisa, acaba fazendo outra, ela pega o celular na mão, ela se distrai com o celular, ela passa na frente da TV, vê alguma coisa, fica sentada na frente da TV, né, e o mundo vai derrubando ela toda hora, e ela não consegue ficar em pé e se organizar. Portanto, uma agenda é a primeira ferramenta que a gente tem para se organizar. A minha agenda hoje está dividida basicamente aí em 3 cores, né? Então a cor azul, e aí eu deixo isso marcado de azul dentro da minha agenda, são coisas que é fundamental que eu faça, porque se eu não fizer, vai ter uma situação, uma consequência impactante não fazendo aquela coisa. Então, azul, cara, eu vejo azul é a prioridade que eu tenho que dar na minha agenda. Quando eu vejo o amarelo, é uma coisa que entrou, é uma coisa que é recomendável que eu faça. Opa, desculpa, verde. Não sou daltônico. Aliás, se tiver gente daltônica, deve estar só enxergando algumas cores de cinza, né? Então lá em cima está o azul, depois está o verde, né? Dizendo que, efetivamente, eu vou ter uma consequência mais leve se eu não fizer isso aí. Então, cara, às vezes você vai ter um monte de coisas para fazer, aonde eu vou botar meu foco? No que é azul. O verde... vamos lá, se tiver 2 reuniões no mesmo dia, no mesmo horário, qual que eu vou dar prioridade? Aquela que for azul, né? Verde, eu posso justificar a minha ausência, posso talvez pedir para alguém no meu lugar, né? A propósito, né? O que é em amarelo, essa eu já jogo para delegar. E um líder verdadeiro, ele sempre vai ter pessoas ao redor dele para delegar. O meu objetivo hoje, cada vez mais, é não fazer nada. Apesar do currículo estar cheio de coisa para fazer. Mas quanto mais eu acho pessoas que podem estar fazendo as coisas que têm que ser executadas, e eu posso estar um passo atrás, orientando, comandando, muito mais produtivo eu sou. E obviamente que, como eu já disse, né, o amarelo eu deleguei, eu não tenho um impacto negativo nessa delegação. Agora, quando eu termino, né, eu vou olhar o meu mês, a minha semana que passou, quanto mais azul eu ver que está a minha agenda, significa que mais produtivo eu sou. Se a minha agenda estiver cheia de amarelo, cara, significa que eu não estou me envolvendo com as coisas certas. Se a minha agenda estiver cheia de verdes, talvez signifique que eu não estou botando o meu talento a serviço da minha existência. Faz sentido? Vamos adiante. Então, primeira coisa, controle da agenda. E aqui uma coisa também muito importante que eu aprendi um pouquinho mais tarde, né? Quando a gente começa a trabalhar, tem o horário de trabalho, né? 8 horas da manhã tu está no trabalho, 18 horas do dia tu está saindo, do final do dia tu está saindo do trabalho e tu tem um intervalo de almoço. Só que na prática já ficou provado que a gente não funciona assim. Tem algumas pessoas que são muito produtivas de manhã, acordam cedo, já desperta antes do dia amanhecer, já está pilhado, né? E aí você faz o quê? Fica na cama? Acho que tu podia aproveitar essa energia e produzir alguma coisa. Pô, mas não tem ninguém acordado? Hoje você pode pegar e programar os teus e-mails, por exemplo, que tenham algum comando, alguma orientação para sair depois das 8 horas, né? E certamente tem alguma ferramenta para fazer com o WhatsApp a mesma coisa. Se você não quiser incomodar a pessoa passando os WhatsApps antes, né? Mas também não tem problema. Se passar, uma hora a pessoa vai ver e pode se resolver. Então eu entendo que cada um de nós é diferente. E a gente tem que achar o momento em que a gente é mais produtivo. É início da manhã? É no meio do dia? É no final do dia? É à noite? Descobre o teu momento de ser produtivo e usa esse momento para você fazer as coisas mais importantes. Porque a tua energia está mais alta para você produzir melhor. Faz sentido? Vamos adiante então. Uma outra coisa que eu também aprendi com o tempo, né? Voluntários, e assim, as comunidades são feitas de voluntários. Os membros são voluntários para resolver muitas coisas. Há pouco eu escutei alguém falando assim que uma reunião boa de conselho dura 2 horas, né? Algumas 3, é isso? Né? Pô, deveria ser 1 hora só. Bateu, valeu e fez acontecer. Mas o que acontece? Voluntários são perecíveis. Significa que ele está ali à disposição, mas se você não puder aproveitar ele no momento certo,
ele vai deteriorar. Ele não vai servir para estar tendo a funcionalidade dele. E aqui tem um segredinho para você ter uma funcionalidade melhor com os seus voluntários. As pessoas, elas são mais produtivas quando elas entendem a importância e a razão do que estão fazendo. As pessoas são mais produtivas quando elas entendem a razão das coisas que elas estão fazendo. Conta uma história que quando os Estados Unidos, né, junto com a Rússia, estava na corrida espacial, nos anos 60, 1969 por ali, foi perguntado por um faxineiro que trabalhava na NASA o que ele estava fazendo. Né? Parecia óbvio, ele estava limpando o chão, né? Mas ele disse, eu estou trabalhando para levar o homem à Lua. Por mais simples que fosse a atividade dele, ele entendia quão grande era a atividade dele. Então, se nós, como membros de uma comunidade, estamos envolvidos, por exemplo, num almoço da igreja, e o almoço da igreja é fácil, né? Não tem muita coisa para fazer, né? Tem bastante time para trabalhar, nunca cai no mesmo grupo de pessoas, né? É isso? Depois de hoje eu garanto que vai ser diferente, porque a gente vai trabalhar algumas ferramentas para mudar isso aí. Mas enfim, naquele momento que se está ali, se a pessoa entender a importância de por que está se fazendo o almoço, qual é o objetivo desse almoço, o que vai se ganhar lá no final com mais recurso dentro da comunidade, o que a comunidade pode alcançar com mais recurso. Se enxergar isso lá na frente, ou talvez se enxergar além do prisma financeiro, mas talvez se enxergar a partir de um prisma de almas, né? Quantas almas eu consigo reunir? Quanta gente bacana eu consigo trazer para dentro da minha igreja? Quão alto pode ser o louvor se tiver mais gente tomando comunhão conosco? Tudo isso começa a mudar de cor. Fica numa cor mais agradável e a disposição vem ao encontro de todos que estão se envolvendo no voluntariado. A propósito, né? Joinville é a capital catarinense do voluntariado. Eu tenho certeza aqui que não só dentro da comunidade, muitas das pessoas que estão aqui envolvidas, mas também em outras atividades, como eu também citei ali, estão também envolvidas como voluntário. Tô certo? Quem aqui é voluntário só levanta a mão, mais uma vez. Assim a gente faz quem está dormindo acordar também. Beleza, obrigado. Vamos lá. Outra coisa fundamental e simples. Fazer listas. E aqui eu botei, fazer uma lista do dia, das coisas que você quer fazer no dia. E sempre que eu começo a fazer uma lista, eu pego a minha folha do caderno, e aí é uma coisa muito importante. Coloque a data em cima. Porque uma folha de caderno sem data é uma lista qualquer. Uma folha de caderno com data é um compromisso escrito de que você quer fazer aquelas coisas. Eu confesso que quando eu comecei a fazer lista, eu fazia lista, tinha quase 30 coisas para fazer no dia, né? E aí eu ficava frustrado porque, cara, eu não conseguia sair das 10 primeiras coisas para fazer. E aí aquilo ficava pesado, né? Mesma coisa quando você vai pensar na tua semana. Quais as coisas que eu quero fazer ao longo da semana? Você reservar um momento da tua semana, pode ser domingo à noite, né? Tem muita gente que domingo à noite baixa um pouquinho do volume de tudo que estava acontecendo e antes de cair na segunda-feira, ele já meio que organizou a semana. Então, quando começa a segunda-feira dele, ele não está desesperado, correndo atrás de tudo. Ele já começa relativamente organizado, porque ele sabe o que tem que acontecer em cada dia. E a gente trabalhar com planejamento é a gente se organizar dentro do tempo e se sentir dominando esse tempo. E aí a gente vai para o mês. Né? O que eu quero fazer dentro desse mês? E agora vamos para o ano. O que eu quero fazer nesse ano que está se iniciando? Ah, mas nós já estamos em junho, o que eu vou querer? Não, pode começar hoje, né? O ano é uma relatividade. Você pode organizar as coisas que você ainda quer fazer ao longo desse ano. Ou melhor, você pode organizar as coisas do que você quer fazer daqui a 10 anos. Uma vez eu fiz uma planilha Excel que eu projetei 15 anos para frente. E aí dentro dessa planilha eu fiz uma lista de tudo que eu queria que acontecesse. Mas também avaliando que idade ia estar os meus filhos naquele momento, em que momento de vida eu ia estar, qual que era a minha capacidade financeira de juntar recursos para comprar isso ou aquilo, como eu ia me administrar, né? E o bacana é que quando você faz um negócio desse, você até pode esquecer, deixar ele parado por um ano. Mas quando você volta e encontra ele, você vê que muitas daquelas coisas aconteceram.
às vezes até antes do que você previu. Agora, para você não se frustrar nesse processo, está ali o número 3. Então, fiz uma lista das coisas que eu quero fazer no dia. Escolha 3 coisas que você quer fazer naquele dia e faça. A lista tem 30, priorize 3. Porque no dia seguinte, quando você olhar, você fez 3 coisas que eram importantes. Você vai sentir que caminhou um pouco. No nosso futuro encontro, quando eu falar de Caminho de Santiago de Compostela, é uma jornada na qual eu relato 800 quilômetros percorridos a pé. Cara, 800 quilômetros percorridos a pé, sair de Joinville e até Foz do Iguaçu agora, para ter uma ideia da distância. E quando você dá um primeiro passo, parece que falta tudo. Mas à medida que você começa a entrar dentro da caminhada, você vai vendo que passo a passo você vai dominando o território. E é o que a gente tem que fazer com o nosso tempo. Se você fizer 3 coisas das 30 que você elencou, certamente você já está avançando dentro do teu território. E assim vai para todo o teu planejamento. Beleza, pessoal? Regra dos 2 minutos. Esse livro aqui, A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen, ele diz assim, se cai alguma coisa na tua frente que leva só 2 minutos para fazer, faz. Porque se tu quiser racionalizar, faço ou não faço agora, vou fazer depois, já levou mais do que 2 minutos. Então, se é uma coisa rápida para resolver, resolve. Não postergue aquilo que pode ser resolvido imediatamente. Porque às vezes isso é uma formiga que fica juntando com outra formiga e quando vê, você vai se sentir sobrecarregado por nada. Então, coisas curtas precisam ser resolvidas imediatamente. Faz sentido? Ok. E aqui a regra Pomodoro. Pomodoro, em italiano, quer dizer tomate. Uma regra tomate, que coisa estranha, né? Quando eu fui deparado com essa teoria aqui, eu fiquei pensando, mas por que Pomodoro, né? Porque a pessoa que idealizou ela, que é o Francesco Cirillo, que em 1980 criou essa regra, ele tinha uma certa dislexia, ele não conseguia se organizar para dar foco e concluir uma atividade. Aí ele teve a brilhante ideia, ele estava na cozinha, ele pegou um daqueles medidores de tempo que tinha justamente o formato de um tomate, marcou 25 minutos, naqueles 25 minutos ele não deixou nada interferir ele, né? Obviamente que naquela época não tinha celular, já tinha o telefone, acho que em 1980 a gente já tinha e-mail, acho que já, né? Já tinha e-mail em 1980? Não, bem depois, né? Mas tinha alguma coisa, tinha carta. Alguém ouviu falar em carta? Tinha telex também. Acho que tinha fax, inclusive. Então, você deixa as coisas de lado, dá o foco e faz durante 25 minutos aquela tarefa sem interrupção. Aí o que acontecia depois de 25 minutos? O alarme disparava. O alarme disparou, ele pegava 5 minutos e ficava sem fazer nada. Deixava a cabeça, o espírito, a dinâmica do corpo esfriar. Quando a gente vai para uma academia, geralmente tem lá um instrutor, ele vai te passar uma série de exercícios para fazer. Ele faz, desse aqui tu vai fazer 3 séries de 10, esse outro tu vai fazer 3 séries de 15, e a cada série tu descansa 2 minutos, 3 minutos. Por que ele orienta dessa forma? Para você não ter uma fadiga muscular. Aqui é a mesma coisa. Se você quiser fazer uma coisa o tempo todo e tiver com aquela energia, chega uma hora que tu não consegue ser produtivo. Você está agoniando porque o teu espírito, o teu ser como um todo está carregado. Então você precisa aliviar a tensão. Então, aliviar a tensão, ele sugere 5 minutos. Depois de 5 minutos, tu volta para mais um ciclo de 25. Depois descansa mais 5. Ou seja, tu vai gastar 2 horas, vai ter descansado 4 vezes de 5 minutos, e tu vai com certeza ter sido mais produtivo, porque naqueles momentos você estava em foco. E o que acontece depois de 2 horas de trabalho? Você descansa 30 minutos. Essa é a técnica Pomodoro. Então, quando você precisa ter foco, atenção em alguma coisa, não adianta você se desgastar com toda a tua energia. Vai poupando a tua energia para dar foco e construindo um resultado melhor. Ok? Esclarecida a técnica Pomodoro? E pessoal, tudo que a gente está falando aqui é para usar, tá? Tire foto, use, experimente, porque só funciona... É um outro segredo que eu vou contar para vocês. Só funciona se tentar. Se não tentar, não funciona. Aí só ficou um slide aqui na parede. E por que não fazer isso dentro dos nossos grupos, né? Muito bem.
E aqui um pouquinho mais complicado, né? Matriz Eisenhower, né? Eisenhower foi um dos presidentes, o 34º presidente dos Estados Unidos. E ele cunhou a seguinte frase, que é até uma frase meio impactante. O que é importante raramente é urgente. E o que é urgente raramente é importante. Frase doida essa, né? Eu, quando escutei a frase a primeira vez, eu pensei em discordar dela. Aí eu comecei a pensar, né? O que é importante raramente é urgente. Porque se tornou urgente, significa que eu descuidei de alguma coisa. Porque a gente deveria efetivamente ter coisas importantes para fazer na nossa vida, mas não coisas urgentes para fazer na nossa vida. Porque as coisas urgentes na nossa vida, elas nos estressam. Síndrome de burnout, né? Hoje é o que mais se fala. Um monte de jovens tendo burnout. Por quê? Porque cada vez tem mais coisa para fazer, mais urgência para fazer, né? O que era para ser ontem já virou agora, depois daqui a pouco, e tem que ser feito mais rápido, e o tempo vai atropelando. Então a pessoa se sente tão sobrecarregada, obviamente que não usou nenhuma das técnicas anteriores ali, e ela se sente incapaz diante de tanta coisa que tem para fazer. E talvez nem seja tanta coisa para fazer assim. Talvez ela esteja, né, carregando um monte de formigas que vão picando ela o tempo todo e ela fica só com aquele estresse. Faz sentido o que eu falei? Então, o que é essa técnica que faz parte também do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né, de Stephen Covey? Ela diz o seguinte, né, urgente e importante são coisas que você deve fazer agora. Daqui a pouquinho eu vou exemplificar isso um pouco melhor. Importante e não urgente. Isso eu tenho que agendar. E eu diria assim, para mim, o melhor campo para você viver na tua vida é importante e não urgente. Significa que você não está sendo atropelado pelas coisas e você está organizado, fazendo as coisas dentro de cada tempo. Depois tem as coisas que não são importantes e são urgentes. Essas não deveriam fazer parte do teu dia a dia. Essas você deveria ter alguém para delegar e fazer. E por último, não importante e não urgente. Essa você deveria eliminar. Vamos ver isso de uma outra forma, talvez colocando alguns exemplos aqui. Aqui tem os quadrantes, né? Então, lá em cima a gente, no lado esquerdo, né? No seu lado esquerdo, a gente tem importante, embaixo, não importante. Em cima, urgente, no outro lado, não urgente. Quando a gente tem uma situação importante e urgente, significa que é uma crise. Supondo que eu tivesse vindo para cá, hoje é meu dia de fazer essa palestra com vocês, e eu tivesse um acidente automobilístico, tivesse batido num carro. Por mais que eu estivesse vindo para cá, que era um compromisso importante, alguma coisa atrapalhou o caminho. E eu não poderia chegar aqui. Eu teria que resolver o acidente de trânsito, que virou uma crise. Naquele momento, ele atropelou as outras coisas, ele se tornou mais importante, se tornou urgente. Esse é um exemplo, é claro. Na outra ponta, eu tenho não urgente. Aí está relacionado com os objetivos e planejamentos, né? E ali justamente está de outra cor, porque é ali que a gente deveria passar a maior parte do nosso tempo. Com a nossa vida organizada, organizando e trabalhando dentro dos tempos cada uma das coisas. Essa semana a gente tem um feriado, né? Então eu quero desafiar o grupo que está aqui a gastar um pedacinho dessa sua quinta-feira de feriado e pensar nos seus objetivos e planejamentos, né? E ali tem um círculo, né? Organizando casa, energia, compras, recursos financeiros. Como você quer se organizar dentro disso aí? Pare e pense um pouco como você pode ser mais produtivo planejando melhor a sua vida. E por fim, quando a gente fala de urgente e não importante, né? São as interrupções. Então, às vezes você está no meio de uma reunião, de um evento, conversando com alguém, toca o celular, você olha assim, é um número que você não conhece, e você atende, né, achando que é alguma coisa importante, e aí é aquele plano de celular, querendo oferecer um benefício extraordinário, basta você, né, clicar, ou principalmente hoje, né, hoje são as vozes dos robozinhos imitando pessoas e tomando o teu tempo, né.
O meu celular hoje, ele só atende as ligações que estão reconhecidas. As que não estão reconhecidas, eu já... Por quê? Né? Com tantas coisas que a gente está envolvido, o nosso número vai caminhando mundo afora. E aí o que acontece? Você acaba perdendo o controle. Então, quando a pessoa está me contactando pela uma primeira vez, ela pode usar o WhatsApp, mandar uma mensagem, eu vou entender quem ela é, e aí eu vou retornar. Agora, ficar atendendo o número, né, de uma pessoa que eu não conheço, hoje eu já não me permito mais fazer isso. Por quê? Porque eu estou perdendo um tempo produtivo e o meu tempo está sendo empregado com outras coisas. Faz sentido? Então, deixa eu tomar uma água agora. Antes que a voz falhe. Muito bem. Distrações. Ali ficou fácil de entender, né? Tem um celular cheio de redes sociais. Significa que a gente, então, não deve fazer isso? Às vezes a gente precisa viver um pouco de ócio, né? Até para aliviar e desestressar a cabeça. O problema é quando essas vezes se tornam um vício. É muito fácil você abrir o teu celular, começar a passar nas redes sociais, e quando você vê, já foi 15 minutos, quando vê, já foi meia hora, quando você vê, já está dando quase uma hora, mas aqui está interessante, mais um pouquinho, né? Aquilo ali não acontece por acaso. Tem uma ciência por trás daquilo que está te jogando pequenas endorfinas, assim, que vão te captando, e vão te trazendo uma pequena sensação de curiosidade, de felicidade, e aquilo vai te absorvendo, e quando vê, você perdeu a coisa mais importante que você tem, que é tempo. Né? E hoje a gente está aqui para aprender como usar o nosso tempo. Então, pode ser inofensivo, mas você tem que cuidar quando isso se torna um vício. Às vezes chega aquele final de semana de chuva, né? Que a gente tem um monte de coisa para resolver, aí a gente abre lá um Netflix, acha a série nova que chegou, e aí você diz, agora eu vou assistir um. Pô, mas estava interessante, aí foi pro 2. Aí quando você vê, foi por 3, né? E quando você vê, passou o sábado inteiro e você não fez nada. Isso acontece só comigo ou já aconteceu com algum de vocês? Então, amém, estão todos perdoados, tá? Mas cuidado, quando você tem muita coisa para fazer, você tem que, obviamente, se dedicar a ser produtivo. Porque no final, o filme também é uma criação de alguém que inventou aquilo ali e apresentou e ok, pode ter te dado um relaxamento, mas, por outro lado, pode ter tomado muito do teu precioso tempo. Ok? Vamos adiante, então. Essa aqui é uma outra ferramenta fantástica, Kanban. Quem já ouviu falar de Kanban? Muito bem. Quem já usa Kanban? Poucos, né? Então, desafio. Use Kanban dentro da sua comunidade. Imagine você ter um lugarzinho dentro da igreja, seja no canto da sacristia, com todas as coisas que precisam ser feitas, quem é o responsável por fazer essas coisas, se essas coisas estão na lista do que tem para fazer, se essas coisas estão em progresso sendo executadas, ou ainda se essas coisas já estão feitas. Por incrível que pareça, você vai ver que parece que tudo ganha movimento. Quando? Quando você passa a controlar o movimento das coisas. De novo, muito simples, né? Uma lista das coisas que tem para fazer. É fácil pensar uma lista de coisas que tem para fazer na comunidade, não é? A gente pode reunir um grupo aqui de cada uma das comunidades e rapidamente a gente vai listar. Com essa lista, isso é o que tem para fazer. Quem tem competência para fazer essas coisas? Fulano, Beltrano, Ciclano, né? Chama essas pessoas, conversa com elas e passa essa missão. Aí, ela já está delegado para elas. A partir dali, tem que haver um controle para ver se essas coisas estão acontecendo. À medida que as coisas estão acontecendo, ou aconteceram, pô, foi feito, está resolvido. E quando você vê, tudo começa a melhorar. Tem que usar. Se usar, funciona. Se não usar, é só um slide na parede. E aqui uma outra ferramenta super interessante na qual a gente vai trabalhar e fazer uma dinâmica aqui. Esse livro aqui seria um livro para se fazer um estudo dentro da nossa comunidade, dentro de cada uma das comunidades. Scrum. A arte
de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Cara, quando eu vi esse título desse livro, e eu gosto de andar em livraria, né? Eu delirei, porque eu tinha muita coisa para fazer, eu disse assim, eu vou conseguir fazer o dobro das coisas na metade do tempo? Uau! E eu posso dizer para vocês que esse livro aqui é um dos mais rabiscados que eu tenho, né? Os meus livros eu costumo não emprestar, porque eles são um manual todo sinalizado, né? Então eu risco, rabisco, marco a página, faço anotações nas páginas, porque devoro. E esse aqui eu diria assim, é um baita livro que dá de fazer um grupo de estudo e melhorar muita coisa dentro da comunidade. Experimentem. E aí, nesse desafio aqui, a gente vai fazer a seguinte dinâmica. De forma aparentemente complexa, a gente tem um ciclo aqui do Scrum. E o que é Scrum? Scrum é uma formação que os jogadores de rugby fazem para disputar a posse da bola. Então eles ficam um encaixado dentro do outro, cada time de um lado, fazendo aquela força para frente ou para trás. E à medida que um ganha território, ele ganha o domínio da bola. Muito comum no jogo de futebol americano também. Então vamos lá, tem alguns personagens aqui para a gente trabalhar dentro dessa figura. Mas a gente já vai cair na prática aqui com ela. Alguns de vocês receberam uma folha verde, certo? Então as pessoas que receberam uma folha verde, elas vão contribuir com a dinâmica que a gente vai iniciar agora. Essa dinâmica consiste em pensar num retiro. E nós vamos organizar o retiro mais maravilhoso que a comunidade luterana já viu na história de Joinville. Beleza? O retiro mais maravilhoso que a comunidade luterana já viu na história de Joinville. Agora pense por um instante o que precisa ter dentro de um retiro maravilhoso. Então, quem recebeu uma folha verde vai anotar o que precisa ter dentro de um retiro maravilhoso. Pode ser uma ideia só, para a gente ser dinâmico. Beleza? Enquanto isso, eu vou chamar aqui a Lucinda, vai ser a minha voluntária. Por que será, né? Por livre e espontânea pressão. Então, a Lucinda, ela vai ser responsável, né? Tá aqui, o dono do produto. Deixa eu ver se eu consigo apontar. Dono do produto. Então, ela vai ser responsável por fazer com que esse retiro aconteça. Beleza, Lucinda? Então, tá bom. Enquanto isso, o pessoal já está escrevendo as suas ideias aí. Agora, a gente vai também ter um outro grupo, que vai ser o time que vai trabalhar na construção deste retiro maravilhoso. E a propósito, né, eu vou precisar de mais um voluntário aqui, ó, que está chamado aqui, ó, Scrum Master, né, que é o chefe de tudo isso aí. Então, Nicolas, já que a gente veio conversando no carro, já arquitetando isso, você virou o chefe agora. Então, o Nicolas vai ficar aqui do outro lado, pronto. Agora, as pessoas que estão com o papel verde, podem vir à frente, por favor. São 10 papéis verdes que estão por aí, né? Se quiser subir por lá é mais fácil, tem uma escadinha. Aqui também tem uma rampinha. Pode fazer uma filinha aqui, ó. Vamos fazer uma fila aqui no meio que eu vou deixar cada um de vocês falar. Pronto. Vou reger o coral aqui agora. Pode fazer uma fila assim, ó. Uma linha. Uma linha. Isso. Pode vir todo mundo ficar intercalado. Beleza. Então, começando pelo meu irmão, né? Estão vendo que eu gosto de envolver a família, né? Você pode ler a sua ideia do retiro? Fazer as pessoas se encontrarem, ou seja, se envolverem, encontrar sua função na igreja, né, para contribuir com o processo. Atividade de integração entre os participantes.
Coloquei atividade para todos também. Busca de integração e melhores resultados dentro da sua comunidade. Eu coloquei também atividades diversificadas e comida boa. Um local adequado e aconchegante, temas interessantes e a logística geral. Coloquei ordem e líder. Eu coloquei alimentação, hospedagem boa e atividades. Meditação na natureza, que é onde eu acho que a gente se conecta mais com Deus. Um lugar tranquilo e sossegado. Lugar tranquilo e sossegado. Muito bem. Agora eu vou pedir uma salva de palmas para esses primeiros voluntários. Obrigado. Vocês podem retornar. Lucina, vamos fazer o seguinte, vamos colar ou vamos distribuir aqui em cima, assim? Acho que pode distribuir aqui em cima, mais fácil. Então, eu sei que tem mais pessoas aí que receberam uma folha de papel amarelo, certo? Então, os que receberam uma folha de papel amarelo podem vir aqui para frente agora. E o que a gente está fazendo nesse momento? A gente está aqui, ó, trabalhando com o time, né? Então, a gente já tem aqui o dono do projeto, que é a Lucinda. A gente já desenvolveu o que a gente chama de backlog do produto, ou seja, o que se quer fazer um melhoramento, e agora a gente está trazendo aqui para frente o time que vai trabalhar com este melhoramento, ok? Então, quem mais? Temos 1, temos 2, temos 3, temos 4, falta 1, 5. Achamos os 5 voluntários. Ainda não. Vocês estão, aliás, os voluntários têm que trazer uma canetinha também para tomar algumas notas aí. Mas a gente dá um jeito, alguém vai te entregar. A Lucinda, que é responsável por fazer isso, ela vai resolver para vocês. Muito bem, então, esse time, que agora passa a ser o time que a Lucinda está responsável pelo produto, vai olhar estas 10 sugestões que estão colocadas ali, né, e aí, junto com a Lucinda, vão escolher 5 dessas sugestões para poder trabalhar uma solução para ela, ok? Então, o grupo pode se reunir ali, escolher 5 dessas sugestões, das 10 que estão colocadas aí, para poder trabalhar com elas. E aqui, enquanto isso, enquanto eles estão escolhendo, eu vou comentar para vocês um outro ponto interessante. Aqui vocês estão vendo 80% e 20%. 80% do valor do que nós queremos está em 20% das coisas que a gente precisa fazer. 80% do valor está em 20% das coisas. Então, se a gente tem 10 sugestões, a gente não precisa escolher as 10 sugestões e sair resolvendo elas. Pega 5, pega uma parte e resolve uma parte. Depois que resolveu essa parte, está resolvido, está incrementado, tem alguma coisa a mais que você possa entender que ainda dá tempo para fazer, faz essa coisa a mais num segundo momento. Tu não precisa sair carregando o tanque inteiro, tu pode carregar ele peça por peça e montar em um outro lugar. Faz sentido? Muitas vezes a gente quer fazer uma coisa muito grande e acaba não tendo tempo de fazer o que tem que ser feito. E aí as coisas às vezes ficam pela metade ou mal feitas. E às vezes você tem que fazer o mínimo, né? Eu sempre gosto de dizer que feito é melhor do que perfeito. O perfeito nunca vai existir. O artista, ele literalmente, quando ele está pintando um quadro, chega uma hora que ele tem que abandonar o quadro. Porque se ele não abandonar o quadro, ele continua pintando. Porque ele sempre vai ver alguma coisa que precisa ser retocada. Dizem que na engenharia tem uma expressão que diz assim, não existe obra concluída. Existe obra abandonada no final. Porque nunca se termina a obra, né? A gente termina de fazer uma casa, já está pensando em pintar o outro canto, fazer uma coisa, fazer o jardim, termina o jardim, volta para casa. Uma vez eu tive um Jeep 59. Eu diria que ele nunca ficou pronto, porque
Nunca chegou no meu momento, né? Muito bem. Como é que está o grupo aí? Já escolheram? E assim, o que eles estão fazendo agora, né? Eles estão nessa fase aqui, ó. Reunião de planejamento do sprint. E o que é o sprint? O sprint é uma tomada de tempo, né? Eu poderia definir sprint como uma caixa de tempo. Nesta caixinha de tempo que eles estão aqui, trabalhando, eles estão escolhendo as tarefas que eles vão executar. E vão executar, obviamente, num período. Aqui, dentro dessa técnica, né, você fala que você vai fazer uma coisa, você pode levar 1 mês, 2 meses, mas ela define para você fazer sprints semanais e fazer sempre uma tomada de revisão a cada 24 horas para ver como as coisas estão acontecendo. Se nós estivéssemos, de novo, planejando um jantar, um almoço da igreja, você não vai planejar o almoço da igreja de uma semana para outra, certo? Geralmente é de um período maior, né? Não é de um mês para outro, às vezes é de um período maior, vem de um ano para o outro. Então você tem tempo para organizar as coisas e poder fazer alguma coisa excelente. Nós não precisamos nos contentar fazer mais do mesmo jeito que sempre foi. A gente sempre pode implementar um melhoramento incremental. E é essa a proposta do Scrum. Implementar um melhoramento incremental. Ou seja, aquilo que foi de um jeito vai ser de outro jeito. A época que eu trabalhei na Perville, a gente teve a oportunidade de construir a fábrica da BMW, ali em Araquari. Essa fábrica ela foi inscrita num prêmio na Alemanha, né? Então, esse instituto que cuidava desse prêmio é um instituto que tem 5.000 associados. E quando a tese desse projeto aqui, que foi uma fábrica montada em 9 meses, que trabalhava processos através de táxis, né? Ou seja, pegava e ia montar essa sala aqui, o que tem de repetitivo nessa sala, que é feito naquele canto, que é feito nesse canto, né? Isso se criou uma técnica, e essa técnica ajudou e contribuiu para que a obra fosse entregue num prazo recorde. Essa obra participou desse prêmio na Alemanha e ganhou a premiação lá. E foi a primeira vez que eu fui numa cerimônia de premiação que não tinha nenhum patrocinador. Não tinha ninguém, era só um instituto que tinha 5.000 associados. E qual que era a proposta deles? Eles queriam pegar aquele histórico do que tinha sido excelência naquele ano, disponibilizar isso para os 5.000 associados, para que no ano seguinte, né, aquilo pudesse ser uma referência para desenhar de novo um novo patamar de excelência. Então nós não precisamos nos contentar com as coisas que estão acontecendo ou que sempre aconteceram de um jeito. A gente tem o desafio de fazer melhoramentos incrementais. Faz sentido? Seguimos então. Pessoal, tempo. Tempo é tudo, então agora vocês, o que já fizeram? Já elencaram? Mas não terminaram o trabalho ainda? Então tá bom. Escolheram as 5 coisas ou já resolveram elas? Resolver, você pegava uma dessas folhas que estava ali e anotava, distribuía entre o grupo o que seria feito, por exemplo, para estar no meio da natureza. Onde ia ser, como ia ser esse lugar da natureza. Fizeram isso? Não. Então vocês só escolheram as 5. Então vocês agora têm 1 minuto. Pode cronometrar aí, Nicolas. 1 minuto para resolver as coisas que vocês escolheram. E obviamente que tu tem 5 pessoas, então tu pode distribuir para 5 pessoas, essa pessoa vai imaginar, não precisa discutir em grupo. Imagine o que você pode fazer para responder cada uma dessas coisas. Uma atividade para cada um. Pessoal, não é uma atividade em grupo agora, tá? Agora cada um pega um. Poderia pegar a folha de papel verde também. Então, 1 minutinho. Cronômetro? Muito bem. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Já que é um curso, a gente pode perguntar. Se fosse uma palestra, você só podia escutar. Muito bem, deixa eu ver o que... Então, nesse momento, a gente está vivendo essas fases aqui, ó, né, que seria as fases de trabalhar as tarefas. E aí, então, eu vou pular para o próximo slide, que eu vou fazer uma pequena revisão enquanto eles trabalham, né? Então, aqui está descrito o que cada um faz. Então, vamos lá, né?
o Product Owner, que é o PO, né? Ele é o responsável por garantir que a solução irá atender as necessidades do negócio. Então, a Lucinda, ela está na função de Product Owner, né? O Scrum Master é o Nicolas, que está lá na ponta. Os desenvolvedores são todos eles. O Produto Backlog, né? É a lista das coisas que tem que ser feitas, que foram escolhidas as folhas verdes. O Sprint Backlog, né? Que é justamente o que eles definiram, o que eles vão trabalhar. E, por fim, eles estão trabalhando no incremento, que vai ser um resultado final. E aí os eventos são, né, o Sprint Planning, que é o planejamento que já passou. Diariamente, eles fazem uma reunião para ver se as coisas estão andando, em que pé elas estão caminhando. Ou seja, não é que você combina e abandona e esquece, não. Tem um ciclo de você estar fazendo o que a gente chama de tactics, né? Todo momento tem alguém cobrando alguma coisa. E depois tem um momento em que se faz uma revisão final, que é uma reunião de apresentação de tudo que foi desenvolvido, que geralmente ela vai trabalhar nesses ciclos das semanas ou mesmo no ciclo do mês. E, por fim, você faz uma retrospectiva de tudo que foi trabalhado. E aí agora vem a função do Nicolas aqui, ó. Pode fazer essas perguntas aí, Nicolas. Em voz alta eu vou te dar o microfone, inclusive. Boa noite. O que você faz para ajudar a sua equipe a concluir o sprint? O que você fez? Para fazer para eles aqui? Eles entraram com essa função. Não, deixa eles trabalhar, mas pode fazer a pergunta em voz alta. O que você fez para ajudar a sua equipe a concluir o sprint? Beleza, não precisa responder. Próxima. O que você fará para ajudar a sua equipe a concluir o sprint? E quais obstáculos estão atrapalhando a equipe? Beleza. Então, detalhe, vocês viram que a Lucinda, que está responsável por construir esse retiro, não é ela que fez essas perguntas. Tem alguém acima dela, que está o Nicolas ali, cuidando de quê? Sabendo o que cada membro fez para contribuir. Então, assim, o membro ele tem que se sentir importante dentro do processo. E ele tem que poder dizer o que ele fez para melhorar aquilo. Se ele disser, não consegui fazer nada. Eu tinha isso, não tive tempo, né? Eu estava envolvido com outra coisa, não consegui fazer nada. Aí, né, o Scrum Master tem que dizer, cara, se você assumir um compromisso, você tem que se dedicar algum tempo. Quando é que você pode fazer isso? Então, quando você fará alguma coisa para ajudar? Você assume um compromisso? Sim, eu assumo o compromisso de, na quarta-feira, fazer a ligação para os possíveis patrocinadores aqui do retiro. Pronto, né? E outra coisa que ele vai cuidar é quais são os obstáculos que estão atrapalhando a equipe, né? Então, se tiver obstáculo, ele vai ser o responsável por remover esse obstáculo. Se precisar de ferramenta, é ele que vai trazer uma ferramenta para o grupo trabalhar. E o grupo vai estar efetivamente envolvido no processo. E a Lucinda vai cuidar para que cada um deles esteja fazendo, né, esteja motivado fazendo aquilo. E por que não é a mesma pessoa? Porque sobrecarrega. Sempre que tem uma pessoa fora da caixa, ela consegue entender a dimensão das caixas. Agora, quando você está dentro da caixa, quando você está dentro do problema, você não enxerga a realidade do problema. Por isso que o Scrum Master está fora. E o detalhe, esse cara que criou essa teoria, ele é um cara que foi piloto de avião, trabalhou em 11 empresas de tecnologia de diferentes setores, foi o cara que pegou o FBI e levou o FBI para um outro patamar de inteligência, foi o cara que implantou uma rádio, né, para ter as notícias do que está acontecendo no Oriente Médio e fazer isso chegar rapidamente a toda parte do mundo, porque lá não deixa de ser um barril de pólvora, ou seja, sempre trabalhando com coisas e com melhorias incrementais. Então, muita experiência e, obviamente, uma baita ferramenta para a gente utilizar. Muito bem, chegou-se a um veredito? Então, agora eu vou passar, vamos fazer de novo uma filinha aqui, mais próximo, mais juntos, e aí cada um de vocês vai contar o que vocês trouxeram para fazer esse maravilhoso retiro inigualável acontecer pela primeira vez em Joinville. Quer falar alguma coisa, Lucinda? Não. Vamos ver se... A chefe organizou bem aqui. São 5 pontos, eu vou falar do meu. Eu fiquei responsável pelo louvor, não sei porquê. Mas toda a estrutura, né, desde a preparação local, estrutura elétrica, para ver se comporta, gerador,
enfim, 13 tomadas, quem vai tocar, quais são as bandas, como é que nós vamos dividir esse tempo de louvor dentro de toda a programação, período de cânticos, ministrações e assim por diante. Essa é a parte do louvor que eu vou organizar. Bom, eu fiquei de organizar a logística. Seria primeiro ver quantas pessoas vão, né, para aquele lugar, para aquele retiro. Depois do número, então ia ver uma van, um ônibus, alguma coisa para levar e trazer de volta. Ou então, se for uma coisa muito grande, ele ia contratar uma agente de viagem. Trazer os valores, né, para cada pessoa, se a gente vai tirar outro caixa, né? Mas seria essa parte. Eu fiquei com a parte ali do local, né, das instalações. Então eu cuidaria primeiro de pegar um lugar bem agradável, bem aconchegante, onde coubesse todo mundo, onde tudo aconteceria de uma forma bem agradável, que não faltasse nada, que tivesse comida bem boa. Cama boa também, né, alojamento, tudo. Então eu ficaria com essa parte mais de organizar essa parte de local, estrutura. Fiquei responsável pela alimentação, então verificaria ali os dados, né, com logística, quantas pessoas, etc. e tal, e então contratar a equipe que iria preparar os alimentos e também os fornecedores, né, alimentação de qualidade. Faria também alimentações, tipo jantar temáticos relacionado ao tema, né, então faria tipo um buffet temático, uma janta temática também, fazendo uma decoração especial, ornamentação, fotinho, né, negócio para ser realmente inesquecível esse retiro. Eu fiquei responsável pelas atividades, programação, né? Primeiro fazia procurar bons palestrantes, né? E também depois disso fazer competições assim ao longo do dia, né? Para as pessoas, para cada faixa etária também, né? E também o lazer, né? O lazer também tem que ter. Vai todo influenciar. Então, pessoal, uma salva de palmas para esse grupo que está aqui. Obrigado, podem retornar. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Lucinda, também. Pessoal, vocês percebem assim, ó, voltando aqui, parece um negócio complexo, mas com uma dinâmica muito rápida a gente passou todos esses passos, né? E, de novo, feito é melhor do que perfeito. Só conseguimos desenvolver uma habilidade se a gente começar a exercitar. Quando a gente aprendeu a andar de bicicleta, para aqueles que sabem andar de bicicleta, eu tenho certeza que o primeiro passeio de bicicleta ele foi tremendo, né? E talvez já seguido de um tombo. Mas se você não tivesse levado aquele tombo, levantado, tomado coragem e ido adiante e encontrado o teu equilíbrio, você não estaria voando de bicicleta hoje, para aqueles que gostam de andar de bicicleta. A mesma coisa acontece com essa ferramenta. Ela é uma baita ferramenta, ela deve ser implementada dentro das comunidades, ela é uma ferramenta moderna que pode ser usada para melhorar tudo, né? Você pode dizer assim, vou usar Scrum para reformar a igreja. Mesma coisa, escolhe alguém para ficar fora do negócio comandando tudo, escolhe alguém para ser o dono daquele negócio, chama as pessoas, procura as pessoas para fazer a lista das coisas que precisam ser feitas. Feita a lista das coisas que precisam ser feitas, escolhe um grupo de pessoas. A propósito, um grupo de pessoas é um grupo de 90 pessoas, 50 pessoas ou 5 pessoas? O que vocês acham? 5. Dizem que um grupo que você vai comandar, que você consegue ser eficiente, ele gira entre 5 até 10 pessoas. Então eu diria assim, o ideal é 7. Se você tiver 7 pessoas trabalhando próximas de você, você vai ser muito eficiente na entrega de uma tarefa. Ok? Então não são grandes grupos. Porque no final, grandes grupos, sempre tem aquele que vai ficar perdido no meio, né? E quando você quer ter produtividade, você precisa estar ombro a ombro com cada uma das pessoas. Por isso que a ferramenta se chama Scrum. Na verdade, a formação do Scrum envolve 8 pessoas. Passamos, e aqui outra dica, né? A gente pode combinar as ferramentas, né?
Então, o Scrum que está ali representado, ele pode virar um Kanban dentro da sacristia da igreja. Perfeito. Entendeu? Mas tem que ser algo transparente, tem que ser algo que as pessoas possam ver, identificar, saber quem tá responsável por isso, por aquilo, e as coisas estarem caminhando. Desta forma, nós aproveitamos bem o nosso tempo em comunidade. Desta forma, nós aproveitamos, né, aquele voluntário que é perecível, porque ele passa a entender o que ele está contribuindo, ele passa a determinar um tempo que ele consegue fazer isso, ele tem alguém efetivamente cobrando o tempo dele e tem alguém fora da caixa comandando tudo. Pensem sempre nessa dinâmica. Alguém dentro da caixa com os participantes e alguém fora da caixa. E a missão dada, missão cumprida. Valeu? Vamos adiante. E aqui eu vou repetir, né? As técnicas, elas estão aí para serem usadas. Eu ouvi um depoimento, acho que foi a Barise que fez esse depoimento para nós esse final de semana, falando de como foi legal. Foi tu, né, Marise? O almoço da... Não foi. A Anne, né? Comentando do almoço o evento da Redentora, a festa, né? Que já é feita há 63 anos. Cara, 63 anos fazendo uma festa, eu tenho certeza que hoje ela tem muitas melhorias incrementais. E quando ela começou, ela não era essa belezura. Mas hoje você tem vários times de voluntários que, alguém montou uma coisa, né? Alguém serviu a mesa. Quem serviu a mesa não é quem recolhe as coisas. Então eles têm vários times trabalhando de forma progressiva, mas sem exaurir todas as pessoas que estão envolvidas, porque cada um está responsável por uma tarefa. Então existe uma organização muito interessante. Eu diria, aqui tem um modelo para a gente, como outras comunidades, olhar lá para dentro e entender como é feito. A gente tem a obrigação de aprender com a experiência do outro. E às vezes é só ir lá e perguntar como é que vocês fazem. Né? Dá para vir aqui na minha comunidade explicar como é que vocês organizaram esse evento maravilhoso? Porque afinal são 63 anos de tradição. Então existe muita experiência que deve ser compartilhada. Às vezes nós nos fechamos dentro da nossa comunidade. Acho que a gente, quando pede ajuda, a gente vai ter a surpresa de receber ajuda. E quando a gente recebe ajuda, né, a gente começa a construir uma relação muito maior, muito mais interessante. Quanto mais a comunidade troca, mais forte ela fica. E a outra coisa que você tem que ter certeza é que a gente não vai ter tempo para tudo, né? Tem coisas que a gente tem que deixar para o eu do futuro. Por exemplo, quando inventaram o celular, vocês sabiam que o celular ele era um telefone no início? Quem lembra disso? Pouca gente, né? Era um telefone, gente. E tinha até o tijorola, né? Ele abria, ele não tinha uma telinha para você tocar. Hoje alguns acham que é um equipamento para ver filme, né? Ou ver as redes sociais, ou ficar navegando, ou usar para dirigir um carro, enfim. Quanta coisa incremental veio para o celular. Só que, por mais que já se tivesse muito desenvolvimento para implementar, se criou poucas utilidades no celular inicialmente para que ele pudesse ser, ou melhor, ganhar a aderência do público. À medida que ele ganhou a aderência do público, foram sendo colocadas outras ferramentas dentro dele. E hoje é uma ferramenta que parece que a gente não consegue viver sem, né? Faz sentido? Então, às vezes, a gente tem que deixar as coisas que a gente não consegue resolver hoje para o eu do futuro resolver. E aqui, de novo, só funciona se você usar. Tudo que a gente viu aqui, se vocês não usarem, é só um slide que foi para a parede. Então, para usar, precisa criar uma condição de hábito. Precisa se desafiar a sair do normal, de fazer as coisas do mesmo jeito. Cara, pense no próximo evento que vai ter na sua comunidade. Vocês como líderes. O que você pode pegar dessas ferramentas que estão aqui e aplicar lá? Pode ser a primeira. Cara, vamos fazer só uma lista das coisas que tem que ter. E já que a gente fez a lista, vamos distribuir a lista para alguém? E já que a gente distribuiu a lista para alguém, vamos botar na parede para cada um saber o que tem que fazer e ficar claro para todos? E talvez, né, antes de começar tudo, dizer o porquê para os voluntários que estão envolvidos, o
que vai acontecer, né? Eu acho que muito pouco é feito uma reunião com todos, imaginar aqui, vai ter um almoço da igreja. Quantas vezes, antes do almoço da igreja, se reuniu todos os voluntários para explicar tudo o que ia acontecer? Ou ele acontece assim, o voluntário chegando, tu dá uma panela, vai lá encher de água, tal, você vai lá para a churrasqueira, a coisa é meio combinada assim no WhatsApp. Imagine se ela fosse combinada com uma reunião organizada, e não, de novo, reunião de presbitério de 2, 3 horas, né? Uma reunião com hora de início e hora de fim. Rapidinha. Pode ser até uma reunião online, mas presencial é melhor, a gente precisa ter esse contato, a gente precisa estar junto, olho no olho, enxergar um ao outro. Faz sentido? Então vamos ver se tem mais coisa. Agora, acho que dá de apagar alguma luz aqui na frente? Vou deixar esse videozinho aqui passando. E aí depois a gente faz um comentário dela. Aquela lá apaga. Tá bom assim. Fechou. Agora ficou bom. Vamos ver se eu comando daqui. Ótimo. Pode botar um sonzinho aí também. Quem cantou? Junto. Né? Olha que vídeo legal. Lembra do faxineiro que estava levando o homem para a lua? Cada um de nós está fazendo uma coisa muito mais nobre. Nós estamos aqui para conquistar almas para Deus. É isso que é a função das nossas comunidades. Conquistar almas para Deus. Muito, muito, muito mais nobre do que levar um homem à lua. Então, quiçá, que cada um de nós possa ser como esse maestro, fazendo cada atividade que a gente se dispõe como líderes dentro da igreja. E que o que a gente faz possa ecoar além de nós. 1.700 pessoas se reuniram por 20 minutos, ensaiaram e geraram esse impacto, que fez muitos de nós aqui no escutar cantar junto, e até se emocionar com isso. Porque Deus, acima de tudo, nos capacita. Então, por mais que você, às vezes, possa se sentir fraco e incapaz, saiba que Deus, dos fracos e incapazes, Ele fez grandes líderes que enfrentaram grandes desafios. E isso a gente nunca deve esquecer. Nós somos especiais, nós somos únicos, não haverá outro como a gente, e a gente tem um propósito para cumprir aqui. E o nosso propósito é servir a causa dentro da igreja. Amém. Amém. Obrigado. E se alguém quiser implementar qualquer uma dessas coisas, né, até as loucuras que estão aqui no Scrum, eu sou voluntário para ajudar o seu grupo a fazer. Então, tá ali meu WhatsApp, manda um WhatsApp, diz oi e tal, porque se tu ligar eu não vou atender, né? E também tem o e-mail ali à disposição. Então, desde já eu fico à disposição. Valeu!